Sexta-feira agora, irmãos, nós não tivemos oração no mês de agosto, mas nós vamos fazer agora nessa sexta, tá? Foi uma bênção, né? A nossa última oração, né? Foi muito especial. Nessa sexta agora, 22 horas, tá? Todos nós vamos estar aqui. Nós temos seguido entre 22 à meia-noite e tem sido muito especial esse tempo de oração também. Vou chamar aqui o Lala e a Giovana, eles vão compartilhar do nosso acampamento, festa das cabanas. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para falar do nosso retiro de acampamento das cabanas. Será no dia 11 e 12 de outubro, a partir das 8 horas da noite. O valor é R$ 50 acima de 11 anos e R$ 25 de 4 a 10 anos. De 3 abaixo não vai estar pagando, tá? E nós só temos mais 10 vagas para a família. Então, corra, senão você vai ficar para trás. Amém, queridos? Bom dia. Eis que é uma ótima oportunidade, né? Nós temos passado esses últimos dias, né, vindo aí de pós-pandemia, e a gente nota que no nosso dia a dia é tudo muito corrido, né? Nos sobra tempo de qualidade, né, para a gente ter com os nossos filhos, né? E muitas das questões, né, que às vezes a gente se compromete em fazer em favor da nossa família e não consegue. Então, queridos, a nossa igreja está promovendo uma excelente oportunidade para a gente poder construir isso com os nossos filhos, tá? Então, aqui vai o nosso incentivo para que vocês possam participar. Exato. Queridos, o pastor está me lembrando aqui agora, né, Giovana, que esse evento que nós estamos promovendo, por se tratar do primeiro, né, da nossa primeira festa, nós cremos que haverão outras, né, outras edições nos próximos anos. Esse evento, queridos, ele é exclusivo apenas para os membros da nossa igreja, tá? Mas haverão oportunidades. Às vezes eu imagino que os irmãos querem envolver outras pessoas, né, outros irmãos. Haverá oportunidade. Esse primeiro nós iremos fazer exclusivo apenas para a nossa igreja. Amém? E nós contamos com a presença da nossa juventude, né? Eu acho que é um evento muito legal para que vocês possam também usufruir de tudo que a gente está preparando lá. Vai ser bem legal. Deus abençoe. Quem está nos visitando pela primeira vez? Você está aqui? Tem alguém pela primeira vez aqui? Não, todos são de casa. Que bom que está todo mundo em casa. Assim eu posso ler um texto aqui para vocês antes, até mesmo de liberarmos as crianças. O texto de 2 Timóteo, preste muita atenção. No capítulo de número 4, no versículo de número 1, 2 Timóteo 4, 1 vai dizer: Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insta a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortas com toda a longanimidade e doutrina. Amados, eu preciso fazer aqui uma repreensão, correção e até mesmo uma exortação doutrinária para crescimento da igreja. Nós temos um culto que inicia às 9 horas e outro às 18 horas. É uma adoração diante de Deus nós sermos zelosos por isso. Porque isso é para a igreja. Porque nós temos alguns irmãos que chegam após a segunda música do nosso louvor. Então isso é ruim para a nossa fé comportarmos assim. Vocês viram que eu abri o culto de forma que eu pedi para que todos se assentassem, para que eu pudesse orar e ler o texto. Por que fez isso, pastor? Para que a gente possa alcançar uma maturidade de ordem no nosso culto. Às vezes nós estamos para lá e para cá e pensando em tantas coisas, e já entramos nesse ambiente. E mesmo assim, às vezes a gente esquece que estamos aqui para adorar o nosso Deus, cultuar o nosso Deus e encontrar o nosso irmão. Então que a gente possa receber com muito amor, receba com muito amor
exortação doutrinária. Porque eu trago esse tema, essa ênfase doutrinária? Porque o mesmo Deus que diz que para você, no momento que o ministro, o líder da música, você cante, é o mesmo Deus que te ensina que quando nós vamos iniciar um culto, que nós sejamos zelosos no momento que o culto se inicie. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Precisamos ser irrepreensíveis nessas questões que são tão especiais para a nossa fé. Porque se nós só deixamos de ser irrepreensíveis uma vez na semana, o que dirá durante a semana? Então que Deus nos dê zelo pelo nosso culto, para a glória de Jesus. Amém? Receba com carinho essa exortação e amor. Irmãos, eu quero pedir para o Tiago. Tiago, pode ficar de pé, por favor? O Tiago Lira, ele é membro aqui da igreja, tá? Ele hoje é um vereador do nosso município, né? Acredito que uma grande parte de vocês já o conhece. E ele está candidato a deputado federal. Ocorre que, por conta do partido dele, né, o partido abriu essa porta para que ele pudesse, nós conversamos, né, orei junto com ele. É uma questão mais política para a candidatura dele, mas ele já é um vereador na nossa cidade. E o que eu quero com isso? Pedir para o Tiago ficar de pé e apresentá-lo à igreja. Eu quero recomendar que você procure conhecê-lo, conhecer os projetos dele, conhecer o que ele já está fazendo no nosso município, por ser membro dessa casa. Nós temos aqui um irmão que tem uma vocação para a política, e nós queremos, assim, celebrar a vida desse irmão. Isso não é, irmãos, de forma alguma uma indicação de voto, ok? Não é uma indicação de voto, até porque o pastor de vocês e todos os pastores não cremos que a igreja deve se comportar assim. Mas é sim um apontamento de que existe no nosso meio um irmão vocacionado à política e que é importante você ouvi-lo, né? Tiago está à disposição, você ouvi-lo, até mesmo já no que diz respeito ao nosso município, né? Você puder procurá-lo. Tiago, o que você está fazendo, o que está acontecendo na cidade, e até mesmo naquilo que você precisar também, né? O Tiago tem nos atendido, né, prontamente, muitas questões, principalmente questões de saúde, né? O Tiago nos atendeu aqui com os irmãos, mas eu quero deixar bem claro, faça o uso do seu voto individual, ok? Deus abençoe, Tiago. Amém? Vamos orar pelas crianças, abençoar nossas crianças, amém? Graças a Deus. Pai, nós abençoamos nossas crianças, em nome de Jesus, que seja uma aula abençoada, gere vida, Senhor, nessa aula, que eles possam ser marcados pelo ensino, pela palavra ministrada ali, eles cresçam na sabedoria, no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus, amém? Quando eu vejo as crianças ofertar, eu acho que, Felipe, deve ter rodinha na caixa, porque elas vêm uma correria para ofertar, parece que vai fugir a caixinha, meu Deus. Jesus amado. Você trouxe a sua Bíblia? Amém? Vamos abrir então. Você vai abrir e segurar ela aí, em Marcos capítulo de número 5, ok? Versículo de número 1. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 1. Todos acharam? Vamos fazer uma oração? Amém? Zé, você pode fazer um fundo aqui? Segura a sua Bíblia aí. Você pode fechar os seus olhos? Amém? Nós cremos que o Espírito de Deus está aqui.
Ele pode falar ao nosso coração. Se você é espiritual e discerne bem todas as coisas, você discerne que há algo espiritual que pode estar resistindo a nossa adoração, ao nosso culto. E eu quero orar com vocês de forma especial nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos nesta manhã. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo é quem liberta o homem, é quem faz o homem sair das prisões, de tudo aquilo que não provém do Senhor nas nossas vidas. Confessamos os nossos pecados e nossa dependência do Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor venha com que o Teu Espírito Santo e derrame sobre cada coração. Que haja nesta noite um ajuste espiritual nos nossos pensamentos. Que haja uma mudança nos nossos corações. Que nós sejamos, ó Deus, embora levados e inclinados ao pecado, possamos nessa manhã alcançar vida em Cristo Jesus. Que a operação do Seu Espírito seja profunda no nosso meio. Que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, o Senhor possa fazer em nós nesta manhã ainda. No dia que diz hoje, Senhor, o Senhor nos chama hoje ao arrependimento. Mas nós também cremos que é hoje que o Senhor opera a Tua obra em nós. Senhor, o Senhor disse que a obra que o Senhor começou, o Senhor há de terminar. E eu creio nisso. 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 Eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio no poder da Tua palavra. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em Tua casa, para sempre, para sempre. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em Tua casa, para sempre, para sempre. Senhor, Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Te louvamos, ó Pai. A Tua graça é tudo o que precisamos. Derrama o Teu Espírito sobre esse lugar. Derrama o Teu Espírito sobre esse lugar, gerando vida, fazendo com que qualquer raiz que esteja seca possa ser revivada, possa ser renovada, possa ser transformada. Senhor, que haja vida em nós. Aquele que está cansado seja revigorado. Aquele que está sofrendo, Senhor, aflições, receba o conforto do alto. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Irmãos,
Em dias de muitas informações, onde todas as esferas, poucas delas encontramos lucidez e perfeito juízo. A falta de perfeito juízo nesses dias, irmãos, o perfeito juízo que é operado por Cristo, o perfeito juízo que leva o homem a conhecer a Deus, a ausência dele leva o homem a fazer a vontade da carne e do diabo. As pessoas, irmãos, elas querem viver em plena clareza de tudo, elas querem ter clareza de tudo, porém ignoram o pecado. Ignorar o pecado é ignorar aquilo que nos cega, aquilo que nos tira a clareza das coisas da vida, das coisas de Deus. Então a grande pergunta no nosso coração é como caminhar em perfeito juízo em dias de confusão. O texto que vamos ler em Marcos 5:1 vai nos mostrar verdades profundas ao nosso coração. E ele diz assim no seu versículo de número 1: E chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, versículo 3, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Versículo 5: E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muito. Rogava-lhe muito que não enviasse para fora da província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram a ver que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado que deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu e disse: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia com grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Irmãos, o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. O diabo escraviza os homens e a porta é o pecado. Cristo é temido nos céus, debaixo da terra e em toda a esfera espiritual. Os demônios são seres caídos, irmãos. São seres caídos que escravizam os homens sem Deus. E o interessante da Escritura, em Tiago 2,19, diz que eles crê e estremece. A tempestade que o pastor Felipe pregou na semana passada, possivelmente era uma resistência maligna. Possivelmente uma resistência maligna à visita do Senhor a Gadara. Por isso ele repreende. Nós temos em alguns evangelhos dizendo que Jesus acalma a tempestade, mas nós temos uma ênfase em alguns evangelistas dizendo: ele repreendeu a tempestade. Então, quando nós experimentamos alguma resistência espiritual, ou nós não sabemos de onde vem, acredite, os evangelhos nos revelam que sim, Satanás resiste aos planos de Deus. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 2,18, ele vai dizer assim: por isso, eu bem quisera uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não impediu. Satanás pode impedir, Satanás pode se colocar no caminho,
Mas a mesma escritura que mostra que Satanás coloca no caminho, diz ainda em Jó 42:2, dizendo, Jó disse assim: bem sei que tudo podes, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aleluia. O homem lhe sai ao encontro. O texto bíblico diz assim: lhe sai ao encontro. E por que ele sai ao encontro? Porque a guerra por uma alma já havia vencida. Os demônios caem ali aos pés de Jesus, porque a guerra havia vencido. Como Cristo não estava salvando toda Gadara, Ele permite com que os espíritos ainda continuem no território. Esta obra de salvar toda Gadara, de anunciar o evangelho a toda Gadara, Jesus compartilha com o endemoniado, que agora era livre e liberto para a glória de Deus. Ele pergunta o nome. Nós lemos que Jesus pergunta o nome. Ele pergunta o nome, irmãos, para esclarecer para nós que se trata de algo espiritual, que não se trata de um estado psicológico. Embora seja verdade que um estado semelhante a esse, alguém pode estar sofrendo de uma questão psicológica. Então o milagre é uma expulsão de demônios. Isso é algo novo nesse contexto. Ninguém havia conseguido expulsar demônios deste patamar. Jesus expulsa esses demônios, porque naqueles dias o exorcismo era raro e as técnicas eram ineficazes. As pessoas faziam mantras, faziam uma série de coisas, benzia, e os espíritos imundos não saíam. Mas o meu e o seu Jesus, quando chega em Gadara, Ele prova para nós, perguntando: qual é o teu nome? E o demônio diz: legião, porque somos muito. Uma legião romana é 6.000 soldados. 6.000 soldados romanos era o mais alto nível de violência dos romanos. Então aqueles demônios estavam dizendo assim: nós somos um patamar de violência, de agressividade, de nível de agressão mais profundo que você possa conhecer. O texto vai dizer que tentaram amarrar esse homem e não conseguia. Por várias cadeias não se conseguia. O temor toma conta do povo, irmãos. Toma conta do povo quando ele é visto exatamente assim como escreve Marcos: vestido e em perfeito juízo. Vestido e em perfeito juízo. Agora existe conversa, agora existe humanidade, agora existe postura comum. Esse homem consegue sentar para conversar. Até então ele vivia nu e nos sepulcros. E nós olhamos para esse homem e possibilita uma visão de que alguém está em perfeito juízo, ou seja, ele está no seu senso comum, ele consegue entender. Isso é maravilhoso, porque o mesmo Jesus que esteve aqui, Ele é poderoso nesta manhã para remover toda a dor. Ele é poderoso para remover toda a depressão. Ele é poderoso para remover todo o pânico, irmãos, que toma a sua personalidade. Sabe aquele pânico que toma a tua personalidade, que você diz assim: esse não sou eu, essa maneira de pensar não é minha, esses sentimentos não é meu. Jesus está dizendo para nós nessa manhã: sim, Ele é o mesmo que traz o perfeito juízo para nós, como trouxe lá no passado, Ele traz hoje e vai continuar trazendo, enquanto o homem continuar olhando para Ele, enquanto o homem continuar clamando o seu santo nome. Aleluia. Jesus não permite esse homem segui-lo. Esse homem pede para Ele: Senhor, deixa-me, permita te seguir. Aprendemos aqui que seguir Jesus é voltar para casa em perfeito juízo. Seguir Jesus é você voltar para a sua casa em perfeito juízo. É você voltar para casa e dizer: eu encontrei com Jesus e fui curado. Encontrei com Jesus e fui transformado. Encontrei com Jesus e Ele mudou a maneira de eu pensar. Irmãos, não vamos focar na possessão. Eu quero ser bem objetivo nessa palavra, nessa manhã. Nós não vamos focar na possessão, mas no que possibilita a possessão. E o que possibilita a possessão? A possessão só ocorre por conta do pecado. O pecado é o cerne do problema da humanidade. Nós temos isso em pauta na nossa consciência. Um crente não fica possesso, irmãos, acredite nisso. Um crente não fica possesso, mas um crente pode ser tentado, um crente pode ser oprimido por espíritos malignos.
O problema é o pecado, irmãos. O problema é o pecado. Ele abre portas para as trevas. A igreja precisa voltar a um perfeito juízo. Em 1 Timóteo capítulo de número 3, versículo de número 15, vai dizer que a igreja do Deus vivo, é coluna e baluarte da verdade. É coluna e baluarte da verdade. Se a igreja que é coluna e baluarte da verdade, quer dizer que nós somos aqueles que conservam, como diz sal da terra, quer dizer que nós somos a luz do mundo, aqueles que iluminam. Então nós precisamos voltar a um perfeito juízo de todas as coisas da vida e da nossa fé. Então, um foco aqui na origem da possessão, eu quero falar de que Cristo nos ordena a tratar os nossos pecados. Se o problema de possessão e de ausência de perfeito juízo, irmãos, é o pecado, então Cristo nos ordena a tratar os pecados. Quantos estão entendendo nessa manhã? Amém? Então nós precisamos tratar os nossos pecados para alcançar um perfeito juízo. Em Tito, capítulo de número 3, versículo de número 7, vai dizer assim: para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto que deveras afirmes, para que os que creem em Deus, procure aplicar as boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Precisamos retornar ao perfeito juízo, irmãos. Por quê? O mundo está em confusão. O mundo está em confusão, nós não temos referência. Nós não temos referência segura em nenhuma área hoje. São raros os homens que nós podemos dizer que estão em perfeito juízo, atuando em suas diversas áreas da vida humana. São raros os homens que estão em perfeito juízo, porque nós estamos vivendo uma confusão. Nós pensamos que é somente uma questão política, que estamos em confusão, onde uns estão para um lado, outros estão para o outro, e nós estamos em quem nós de verdade vamos olhar e ter um pensamento político saudável. Mas acredite, em todas as áreas, você vai fazer uma consulta no seu médico, e ele vai dizer o seguinte: olha, o que você tem não é bem o que eu sei, eu vou te receitar esse remédio. Não é assim? Em várias áreas nós estamos sofrendo confusões, onde as pessoas não têm de verdade uma afirmação, um perfeito juízo do que está acontecendo. Nas questões econômicas, nas questões de educação, ora as pessoas vêm dizer que a criança precisa se submeter a determinados ensinos que para nós são absurdos, ora para outros diz que não. E essa ausência de perfeito juízo é o fruto do pecado, está dominando o coração dos homens. A síndrome de Gadara tomou conta, irmãos. O que é a síndrome de Gadara? É um homem sem a sua personalidade, porque os demônios o levavam de um lado para o outro. É um homem sem exercer um perfeito juízo da consciência dele diante de Deus. É um homem que nem tinha condições de se vestir. É um homem que não conseguia ficar onde ele queria. Ele tinha que ficar nos sepulcros, que era este o lugar que os demônios o conduziam. Então nós temos a síndrome de Gadara, e talvez, irmãos, um drama de Walking Dead seja uma realidade hoje nos nossos dias, aonde a gente assiste aquele seriado e vê os zumbis, não tem conversa com o zumbi, não é assim? Os homens estão vivendo isso. E qual que é o problema? O pecado que o homem não vê. Todos os desvios humanos, acredite, irmãos, familiares, religiosos, profissionais ou sociais, são por essência fruto do pecado. Todos os desvios humanos são por essência o pecado. Encontrará o homem solução para tais? O homem pode até encontrar. O homem até pode fazer uma terapia para o seu casamento. O homem pode até fazer algum exercício religioso aonde ele ajuda alguém e o seu coração fica bom, no sentido de que ele fica bem porque ele ajudou e socorreu alguém. Religiosamente ele está bem,
mas ele vai encontrar um outro problema. O seu coração não está compatível com o de Cristo. O seu coração não é plenamente como o de Cristo. E ele vai encontrar um problema na sua religião. O homem vai ter problemas também na sua profissão. Ele pode até encontrar o que eu vou chamar aqui de um analgésico para poder resolver a questão profissional, na sua questão social. Mas qual é o problema? Você pode dizer comigo? O pecado. O pecado. O pecado, e Deus vê. Deus vê o pecado? Sim, Ele vê. Sim, Ele vê o pecado. Ele vê que esquecemos de tratá-lo. Ele vê que culto após culto nós esquecemos de tratar o pecado. Ele vê o nosso orgulho. Ele resiste o nosso orgulho. Em 1 Coríntios 4, 6, Paulo vai dizer assim: eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, e não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. O que é o orgulho, que é um pecado na nossa vida? É pensar acerca de si mesmo, ou do que possui acima do que está escrito. Precisamos tratar o pecado, irmãos. Precisamos tratar o orgulho. O orgulho é aquele sentimento, aquela realidade que pouco importa com quem se entristece, pouco importa com quem se ofende, desde que possa satisfazer os nossos desejos. O orgulho do coração é quando as repreensões sóbrias, aquelas repreensões que vêm para nos colocar no caminho, mas é denunciado o orgulho no nosso coração quando as repreensões acerca do nosso erro e daquilo que devemos ser reprovados, e somos reprovados de forma inesperada, não são bem aceitas por nós, mas fazem com que a gente fique irritado e nos entregamos a uma disposição irritadiça. Por que me corrigiu? Por que falou desse jeito comigo? Por que a vida trouxe esse tranco? Acredite, muitos trancos da vida, como sofreu Jacó, é por conta do nosso orgulho. Se tem um pecado que é tão sério que talvez devamos tratar, e ele precisa ser tratado para que alcancemos um perfeito juízo, é o nosso orgulho. O nosso orgulho é o único pecado na Escritura. É o único pecado na Escritura que o próprio Deus resiste. Nós acabamos de analisar o texto e dizer que a tempestade possivelmente é uma operação maligna, resistindo com que Jesus fosse até Gadara. Mas o orgulho é o único pecado que não é Satanás, não é o homem, não é o nosso patrão, não é a economia, não é o pastor, não é o líder, não é um problema que você fez errado, mas é o próprio Deus. É o próprio Deus que nos resiste. Eu oro sobre o orgulho todos os dias, irmãos, porque acredito que o perfeito juízo é tratar com o orgulho. Tratar com orgulho é ter a coragem de perguntar se de fato isso foi uma exposição orgulhosa ou se foi uma exposição com muita humildade e temor ao Senhor Deus. O orgulho, quando ele está no nosso coração, ele se deleita a respeito de pensamentos de si próprio, dando louvor a si próprio. Se você for honesto consigo mesmo, você vai perceber que há muitas vezes que você olha para alguém e diz: eu faria melhor. No fundo da sua alma, você vai encontrar isso. E a Bíblia diz assim: considerai uns superiores a si mesmo. Então a problemática do orgulho, ela vem de confronto à Escritura, a ponto de Filipenses vai dizer assim para nós, no seu capítulo de número 2, Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 3, irmãos, o texto vai dizer assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Será que eu consigo considerar que o pastor Felipe pode pregar melhor do que eu? Se eu não conseguir considerar isso, dentro do meu coração há vestígio de orgulho. Não atente cada um para o que propriamente é seu, mas para
para cada qual também para qual é dos outros. Tratar com o pecado do orgulho é voltar a perfeito juízo. O orgulho não precisa sair de casa. O orgulho não precisa vir para a igreja. Ele está dentro de casa. Ele está dentro de casa com o nosso cônjuge. Com o nosso cônjuge, quando nós não conseguimos ouvir. Dificilmente o orgulhoso vai ouvir. Ele vai falar e não vai te dar tempo para ouvir. Dificilmente o orgulhoso vai ceder. Dificilmente o orgulhoso vai apontar pontos de si mesmo e vai dizer: eu sou essa pessoa. Deixa Deus te transformar. Deixa Cristo te transformar. Filipenses 2,5 vai dizer o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Saul perdeu o seu perfeito juízo, irmãos. Ele se torna um rei louco. Ele se torna o rei louco ao querer ser sacerdote, sendo ele chamado para ser capitão dos exércitos do Senhor. Isso é orgulho. Ele quis assumir uma responsabilidade que não era dele, não esperou por Samuel. Samuel estava pronto para poder chegar e fazer o sacrifício. Saul, sendo rei, não era próprio dele, não era sacerdote, mas ele vai e faz o sacrifício, e o próprio Deus o resiste, dizendo o seguinte: Samuel, eu rejeitei a Saul, porque ainda você tem compaixão dele? Deus tem uma escola, irmãos. Deus tem uma escola de pouca matrícula. Poucas pessoas matriculam nessa escola. E ainda aqueles que são matriculados, existe um menor número de graduação nessa escola. Davi foi aluno dessa escola. E essa escola é a escola da submissão e do quebrantamento. E sabe por que tem poucos? Porque poucos querem sofrer a muita dor que o quebrantamento e a submissão proporciona para aqueles que querem ser parecidos com Cristo. Muita dor, muita dor. Talvez vocês me vejam pregando nesse altar nesta manhã, e eu tenho procurado evitar falar de mim, porque o Espírito de Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso. Mas é impossível não me lembrar nesse momento do que é a escola de submissão e quebrantamento. Às vezes diz: que bênção a igreja, que bênção pastor, que bênção os pastores. Mas existe uma escola de submissão e quebrantamento. E nós perdemos o juízo quando nós afastamos dessa escola. Nós perdemos o juízo quando nós olhamos para as autoridades constituídas e tratamos como se fosse qualquer um. É um absurdo que nós estamos vendo no nosso país. E eu preciso dizer isso, porque nós, a igreja, temos que olhar para isso e dizer o seguinte: não é isso que acreditamos. Quando nós vemos um trato como está sendo tratado o presidente do país, independente de quem quer que seja, independente o que ele diz, independente, o pastor está fazendo defesa apologética aqui ao presidente, não, a nossa fé que nos ensina, a ponto de Judas dizer o seguinte: esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam seres celestiais. Judas vai dizer o seguinte: existe um nível de pessoas que perderam o juízo do evangelho, da libertação em Cristo, e elas difamam autoridades, elas desrespeitam as autoridades constituídas por Deus. Pastor, quer dizer que eu não devo criticar? Não, você pode criticar até a mim. A questão é o respeito. E o orgulho por vezes nos leva a fazer isso, a tratarmos com desdém, a tratar com desprezo. Acredite, irmãos, eu vi uma pesquisa há um tempo atrás, que uma das maiores causas de divórcio nos Estados Unidos era em virtude do desprezo. Não era traição, não era adultério, acredite, Jefferson. Não era traição, mas era o desprezo de um cônjuge para com o outro. Então o desprezo é um nível muito baixo do ser humano, de qual nós que estamos caminhando e vivendo em Deus em perfeito juízo, jamais deveríamos entrar por ele.
Louvado seja o Senhor. Uma outra questão, um outro pecado que precisamos tratar, e assim eu quero concluir, para que a gente alcance o perfeito juízo, irmãos, é a respeito da sã doutrina. De onde nós estamos tirando nossos valores? De onde nós estamos tirando os nossos valores? Da TV? Dos filmes? Dos artistas pseudo-conservadores? Porque hoje tem artistas pseudo-conservadores, tem políticos pseudo-conservadores, e a gente acha que conservadorismo é pauta do Evangelho. Pelo contrário, o Evangelho tem emancipação plena. Emancipação plena até mesmo de um conservadorismo, ainda que possa parecer bom. Acredite. Então nós precisamos voltar a um perfeito juízo, a sã doutrina, a ponto de que não tenhamos valores das telas, não tenhamos valores da TV, não tenhamos valores dos filmes, dos artistas, das pessoas que consideramos até mesmo um perfeito juízo um pouco agradável. Não. De onde os homens e as mulheres estão buscando se vestir, existe uma nuvem de sensualidade, irmãos, que tanto faz. Existe uma nuvem de sensualidade, e olha o que, mas Deus se importa com a minha roupa? Olha o detalhe da arca de Noé. Deus disse todos os detalhes, Deus disse todas as medidas, Deus colocou cada medida. Acredite, Adalto Lourenço diz assim, que se houvesse 1 milímetro fora das medidas que Deus disse para que pudesse ser construída a arca poderia, em virtude de toda a agitação da água, ela poderia virar, mas ela foi exatamente calculada para não somente flutuar, mas para balançar junto com as águas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus que detalhou tudo, detalhou os pavimentos, o pavimento de cima, o segundo pavimento e o terceiro pavimento que ficava abaixo das águas. Ele detalhou tudo. Ele chega para Moisés e diz assim: faça exatamente como você viu no monte. Ele mostra a Moisés as peças do tabernáculo, ele mostra a Moisés a arca da aliança, ele mostra as medidas, ele diz qual é o material que deveria ser usado. É ouro, é madeira. Ele diz qual é a cor e como achar um roxo. Naqueles dias ele diz: na profundidade do mar tem um molusco que você vai achar, você vai fazer uma mistura. Aleluia. Onde você vai achar o perfume? Deus deu uma receita para um perfume para se jogar no santo lugar. É bom que os crentes sejam cheirosos. Então Deus deu detalhes. Ele disse: sacerdote, você não vai usar qualquer roupa, você vai usar uma roupa por debaixo, você vai usar outra por de cima, e nessa roupa você vai colocar um peitoral com pedras, e eu vou dizer exatamente quais dessas 12 pedras preciosas diferentes: carbúnculo, diamante, sárdio, esmeralda. E ele disse quais das 12 pedras deveria. E vamos dizer que o nosso Deus não se importa com o que vestimos? Não. Sim, Ele se importa. Se Ele deu todas essas realidades no Velho Testamento, aonde está escrito em Romanos, vai dizer o seguinte: olha como está escrito, tudo que foi escrito lá, foi escrito para o nosso ensino. Se Deus tratou o seu povo dessa maneira, isso é um ensino. Deveremos olhar para ali e dizer: Deus tratou o seu povo dessa maneira? Sim, vamos fazer isso. É um comércio atraente, irmãos. Não entre por eles. Não entre por esse comércio atraente do Instagram. Não entre por esse comércio atraente do Facebook. Esses dias eu vi uma candidata a deputada federal, Tiago, postando uma foto de biquíni. E ela disse assim, e pseudo-conservadora. E ela disse assim: porque enxurrou deu uma enxurrada de comentários ali. E ela disse assim: é porque é a maneira de eu me expressar, que mal tem nisso? E outros dizendo: sim, não tem nenhum mal, nenhum problema. Ela não aguentou tanta pressão que apagou. Percebe que falta perfeito juízo. Perfeito juízo.
Fuja daquilo que possui as suas afeições, irmãos. Fuja daquilo que possui as suas afeições. As suas afeições pertencem a Cristo. As suas afeições pertencem ao Senhor. A sua devoção pertence ao Senhor. Jó disse assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu fiz uma aliança com os meus olhos, que não colocaria numa virgem. Então, nós precisamos tratar o pecado nesse dia. Peça ajuda a Cristo. Abra a Bíblia e a encare. Abra a Bíblia e deixa a Bíblia de verdade mexer com você. A Bíblia não é difícil de ser entendida, irmãos. Às vezes nós dizemos assim: ah, pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Eu leio, não consigo entender. Ela não é difícil de ser entendida. Ela é difícil de ser aceita. Difícil de ser aceita. Para você, para mim também. Mas quando aceita, quando amada, quando debruçada, quando abraçada, ela se torna para nós um baluarte da nossa fé. Ela se torna a garantia de que somos aceitos diante de Deus, porque aqui revela Cristo para nós, aqui revela seu Filho, aqui revela o caminho. Em Timóteo 6, 1 Timóteo 6,3 diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Quem é contra a sã doutrina? Quem é contra a sã doutrina? A ponto que a palavra de Deus diz assim, que nos últimos dias haverá pessoas que vai dar comichão no ouvido a hora que ouvir a sã doutrina, a hora que o pastor dizer o seguinte: as suas roupas sim importam para Deus. Não importa não. É um comichão no ouvido, é um problema no ouvido. Satanás não se importa se você conhece muito sobre ele, irmãos. Houve-se um momento muito grande na vida da igreja brasileira, onde era tão importante conhecer sobre Satanás. Até um livro intitulado A Arte da Guerra foi usado para poder fundamentar esse conhecimento que devíamos ter de Satanás. Precisamos conhecer as estratégias do diabo. Precisamos conhecer o que o diabo está fazendo. Acredite, tudo aquilo que precisamos conhecer sobre o diabo, a Bíblia já disse. Você precisa saber isso. Mas Satanás não se importa. Ele vai dizer: sim, conheça sobre mim. Conheça quais são os nomes dos demônios que atuam. Conheça. Mas não conheça sobre a doutrina. Mas não saiba sobre a doutrina, porque ela pode fazer você viver por uma verdade bíblica e te transformar. Nós temos uma invenção, literalmente, uma invenção humana chamada linguagem neutra. E essa invenção humana chamada linguagem neutra, irmãos, é uma rebelião contra Deus, porque foi o Senhor que disse em Gênesis: homem e mulher. A linguagem neutra é uma rebelião. Isso é uma falta de perfeito juízo. É necessário, irmãos, é necessário que ao ouvir a palavra de Deus, nós buscamos os frutos que a palavra de Deus gera em nós. É necessário que você saia daqui nessa manhã e diga: o pastor hoje estava duro, mas deixa eu conferir os frutos que essa palavra está gerando em mim. É necessário, é doutrinário que você confira os frutos. Jesus foi conferir o fruto naquele dia. E quando aquela árvore frondosa mostrava que dava um bom fruto, ele não encontra fruto, ele a amaldiçoa. O que ensina isso para nós? Ensina isso para nós, irmãos, que precisamos conferir os frutos da nossa vida. Se a palavra não governa o nosso coração, a nossa mente, outra coisa há de governar, outra coisa vai nos reger, outra coisa vai direcionar os nossos passos. Mas se a palavra governa, se a submissão à palavra governa, acredite, Cristo é Senhor da sua vida. E eu quero terminar com isso. Deus enviou seu Filho à nossa Gadara. Deus enviou seu Filho à nossa Gadara, à nossa falta de perfeito juízo. Eu poderia falar muitas coisas que nos está prendendo em ausência de um perfeito juízo. Mas nesta manhã, que Cristo nos dê uma capacidade de discernir as coisas. Que Cristo nos dê uma capacidade para que a gente possa voltar ao perfeito juízo. Nessa manhã Ele nos ilumina por meio da Escritura. Nessa manhã Ele ilumina o nosso coração.
Nessa manhã Ele traz a nossa mente ao Evangelho. Nessa manhã Ele faz algo que eu e você não podemos fazer. Naquele dia, aquele homem não tinha condições alguma de pedir o socorro de Deus. Mas Jesus sai de um lado, Ele sai da Galileia, Ele atravessa o mar da Galileia e vai até as colinas de Golã, aonde está Gadara, e Ele se apresenta como Filho do Deus Altíssimo, na fala mesmo do espírito maligno, para fazer o quê? Para livrar dos domínios do engano. Nessa manhã, muitas coisas Deus vai fazer ainda para te levar ao perfeito juízo. Há muitas coisas que estão fora do perfeito juízo. Satanás está brincando de um lado para o outro, está dizendo o seguinte: não tem problema nenhum que eles não conheçam a respeito de outras coisas, que não seja da doutrina bíblica. Então que nessa manhã, irmãos, a gente possa se arrepender. Se arrepender, porque falta-nos doutrina bíblica para os nossos comportamentos. Falta doutrina bíblica para os nossos tratos familiares. Acredite, irmãos, na mesa da minha casa, quem senta na ponta é só eu e a Julie. Mas que besteira é essa, pastor? Não, é um princípio bíblico. O pai tem que ser honrado dentro de casa, a mãe tem que ser honrada dentro de casa. Eu digo que perdemos o perfeito juízo quando nós não estabelecemos esses limites. Minha filha, por muitas vezes, avança nessas questões. Filha, não é um juízo perfeito. Não é um juízo perfeito se comportar assim. Não é um juízo perfeito agir assim. E acredite, Cristo nessa manhã está nos chamando para uma iluminação da Escritura. Para uma iluminação da Escritura. E esse mundo não vai nos enganar. E esse mundo não vai nos escravizar. Esse mundo não vai nos manter de acordo com os seus pensamentos, mas nós vamos ser revestidos dos pensamentos de Cristo. Nós já temos a mente de Cristo. Nós vamos entrar em um desenvolvimento de um perfeito juízo, que vai trazer para nós uma consciência diante de uma geração louca, de uma geração que está perdida, e nós vamos poder dizer o seguinte: esse é o caminho e a Ele eu vi. Esse é o caminho e a Ele eu vi. Esse é o caminho e a Ele eu vi. Muitos de nós estamos em um deserto. Eu preciso terminar com isso. Muitos de nós estamos em um deserto, como João Batista naquele dia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muitos de nós somos plantados em desertos, desertos de ambientes de trabalho, desertos familiares. Mas acredite, Deus quer recobrar a sua voz. Deus quer levantar a sua voz. Deus quer colocar a sua voz de volta no eixo. Deus quer colocar uma mensagem de volta aos seus lábios. Mas primeiro, Ele precisa levar o seu coração ao arrependimento. Ele precisa primeiro trazer um perfeito juízo à sua mente. Ele precisa trazer um perfeito juízo ao seu coração. Não estamos falando aqui de uma perfeição humana, mas nós estamos falando do Evangelho sendo estabelecido na sua vida. E é sobre isso que nós precisamos nos voltar nessa manhã. Quero convidar os irmãos aqui da música, e nós vamos fazer uma oração nessa manhã. Antes de servirmos a ceia, quero convidá-lo a ficar de pé, em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Os irmãos vão fazer uma música aqui, e nós vamos ter um momento de confissão. Nós cremos que Cristo está nesse lugar, e Ele quer nos levar a um perfeito juízo. Acredite nessa manhã, irmãos, há coisas na nossa vida que não estão resolvidas por causa do pecado. Se você conseguir se colocar de joelhos, muito bom. Se você não conseguir, sentado, como você quiser. Mas nós vamos ter aqui um momento de confissão. Você vai tratar os seus pecados nessa manhã. Você está numa casa de oração, amém? Você vai tratar os seus pecados. Você vai dar nome aos seus pecados nesse momento. Você vai dar nome ao seu orgulho. Você vai dar nome à sua lascívia. Você vai dar nome à impureza, ao adultério que está subindo no coração, na mente, a mentira proferida. Você vai dar nome
às obras da carne, você vai dar nome ao engano. Então que nesse momento nós nos colocamos de joelhos e vamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Os irmãos vão fazendo um som. Amém? O Espírito diz, todos confessando. Amém? Vamos todos. Senhor, nós confessamos, ó Deus, as nossas culpas, nossos pecados. Senhor, nessa manhã, pedimos perdão pelo orgulho, pelas heresias, pela insubmissão, pela impureza, pela mentira. Pedimos perdão, Senhor, pelo adultério, pela fornicação, pela lascívia, Senhor. Senhor, pedimos perdão por aqueles pecados que nós cometemos e não sabemos, não percebemos, não tratamos. Senhor, nessa manhã, queremos alcançar o perfeito juízo que Cristo nos dá. Confessamos, ó Deus, que precisamos do Senhor. A nós pertence a confusão e ao Senhor a verdade, ao Senhor o caminho. Nós não somos retos nos nossos caminhos. Escarnecemos, julgamos, falamos contra os irmãos, cometemos língua má. Senhor, tem misericórdia, nos perdoa nessa manhã. Voltamos em confissão perante o Senhor. Que ao levantarmos, o Senhor nos dê graça para viver em arrependimento. Que essa confissão de pecado gere em nós uma consciência para tratá-lo. Queremos ser livres, Senhor. Queremos ser livres e poder dizer que o Deus desse mundo nada tem em nós. O Deus desse mundo nada tem em nós. Obrigado, Jesus, pela obra expiatória que o Senhor realizou. Está escrito em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso. Senhor, obrigado pelo seu perdão. Nos levante em arrependimento nessa manhã. Nos conduza ao arrependimento nessa manhã pela tua misericórdia e graça. Assim oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Talvez para algum de nós fazia tempo que não confessamos pecados, né? O Espírito de Deus está aqui, amém? Você crê nisso?
Quem ceia, irmãos? Quem ceia é todo aquele que creu em Cristo Jesus, confessou os seus pecados, se arrependeu deles e fez uma aliança com o Senhor. Foi reconhecido publicamente como parte do corpo da igreja através do batismo. Então, se você está aqui nesta manhã, pastor, eu creio em Cristo e não se batizou, eu te admoesto, procure o batismo. Procure o batismo, porque o batismo é o meio pelo qual você passa a ser parte do corpo de Cristo e está chamado à mesa do Senhor. Se eu ainda não me batizei, eu te aconselho que você batize, mas não posso proibir a ceia se você assim entende, crê que você depende de Cristo para perdão dos seus pecados e salvação, e que você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Você quer fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Esse é o exame que o homem tem que fazer, irmãos, e assim você pode comer. Os irmãos vão preparar, né, para servir. Os demais irmãos vão fazer aqui o louvor para nós. E após isso nós fazemos a consagração e entrega diante do Senhor. Continue em espírito de oração. Nós vamos ceiar diante dele essa manhã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.